Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal e hoje estou aqui para realizar com vocês os exercícios de história da prova do Enem 2021, prova essa que aconteceu no dia de ontem, dia 21 de novembro de 2021, né? Então vamos aqui selecionar as questões de história. Primeiro, eu gostaria de falar aqui com vocês algumas impressões que eu tive sobre essa prova. Foi uma prova que gerou muita expectativa, né? Muita ansiedade, com todas as polêmicas envolvendo o governo e tudo mais. Então, na minha parte, por exemplo, que é a parte de história, nós professores ficamos muito apreensivos para ver o que ia aparecer, se ia aparecer alguma coisa de história ou não, né? Mas confesso que nesse ponto a prova acabou me surpreendendo. Caiu muita história, né? Caiu muita história, caiu assuntos, inclusive, que não tinham aparecido nos últimos 2 anos, como, por exemplo, a Era Vargas, que voltou a aparecer. Tinham 3 questões envolvendo a Era Vargas, tá? Caiu bastante escravidão, resistência africana, né? Afro-brasileira, com os quilombos, questão indígena, a questão da mulher, né? Então, assim, em relação aos temas, eu fiquei surpreendido que o Enem trouxe temas muito relevantes, né, incluindo o tema da redação. Agora, no meu ponto de vista, a prova do Enem, eu não gosto, particularmente não gosto muito, né? Acho que algumas questões sempre são confusas, e eu acho muito texto para o tempo, né, de prova. Você faz aquela prova de linguagens com aqueles textos absurdos, redação e vem para a prova de história, né? Com bastante texto também. Então, assim, eu particularmente não gosto. A maioria das questões de história dava para acertar com a interpretação do texto, e esse é o problema, né? Porque com todo aquele cansaço mental, uma prova longuíssima, pesada, você tinha que estar muito atento em alguns textos, porque na verdade tinham várias questões de história que você só acertava se entendesse o texto, senão não tinha como acertar, tá? E nem sempre os textos tão simples assim. Achei, de uma maneira geral, uma prova boa, mas é um modelo que eu não acho que desfavorece grande parte dos candidatos, mas isso é uma opinião minha. Mas vamos aqui realizar. Claro que tem várias questões, eu selecionei aqui algumas questões para fazer com vocês, que eu peguei de história, mas tem umas que vocês vão perceber que, como eu disse, envolve mais interpretação, envolve sociologia, envolve filosofia, envolve geografia. Vocês sabem que o Enem, cada vez mais interdisciplinar, fica difícil de você selecionar, às vezes, nossa, uma questão de história, né? Então, história, geografia, filosofia, sociologia estavam bem misturados aqui. Eu vou realizar a correção da prova do caderno rosa, tá? Então, esse caderno que eu estou aqui, que vocês estão vendo, é o caderno rosa, tá? E no caderno rosa, Ciências Humanas e Suas Tecnologias aqui, a partir da questão 46, como vocês estão vendo. Então, eu vou começar dela. A questão 46 era uma questão interessante e que dava para resolver com interpretação de texto, mas se vocês lembrassem aqui do Brasil Colônia, ajudava bastante a responder. Então vamos lá, vamos ler o texto. De um lado, ancorados pela prática médica europeia, por outro, pela terapêutica indígena. Com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina híbrida, que se tornou marca do Brasil colonial. Alguns religiosos vinham de Portugal já versados nas artes de curar, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou botânico. Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita no texto é o quê? Então, gente, se vocês repararam bem, né, na hora de ler esse texto, ele está falando o quê? Que a medicina aqui no Brasil, ele estava até falando que a medicina era praticada pelos jesuítas, ou seja, estamos falando aqui do Brasil colônia, era uma medicina híbrida, né? Era uma medicina que misturava saberes que os jesuítas traziam da Europa com os saberes dos indígenas, tá? É isso que o texto está falando, que os jesuítas eles até tinham conhecimento, só que eles chegavam aqui e tinham que aprender na prática. E muitas vezes eles aprendiam como? Com as ervas medicinais que os indígenas sabiam utilizar muito bem, tá? Com as práticas dos indígenas, né? Com a tradição indígena. E era isso que vocês precisavam entender. Aliás, se nós pensarmos na cultura do Brasil colônia, ela inteira é uma cultura híbrida, ela inteira é uma cultura sincrética, que mistura elementos indígenas, africanos, europeus, tá? Então isso é uma coisa importante. Tá? Então temos aqui uma questão de cultura, que foi o que mais caiu no Enem, né?
como é de se esperar. Nesse sentido, a alternativa correta da 46 era a letra E, né, que fala, então, conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita no texto é a conjugação de saberes empíricos. Ou seja, conjugação, a mistura de saberes empíricos, de saberes na prática. Então, os jesuítas tinham até um conhecimento, mas eles tiveram que aprender na prática com os indígenas como é que funcionava, tá? Então, aí é a letra E. Então, essa aqui era mais interpretação de texto, né? Como eu disse para vocês. E aí, vamos à questão 47, que também dava para acertar com a leitura do texto. Desde o século XII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, a dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses, e igualmente a dos citadinos de caráter mais jurídico, a cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar através do seu uso na religião. Bom, gente, então um pano de fundo aqui desse texto aqui é a Europa medieval. Estamos falando aqui da Europa do século XII, né, quando ele fala cristandade ocidental do século XII, né? Então estamos naquele contexto, por exemplo, que começam a que está acontecendo as cruzadas na Europa, né? Estamos falando ali de uma Europa medieval, um feudalismo que começa a sofrer alterações ali no século XII, por conta das cruzadas e a reabertura da Europa, né? E ele cita aqui, né, com essa volta então da vida nas cidades, da vida urbana, o chamado renascimento comercial e urbano, então uma cultura, né, novas ideias começam a circular. E ele até cita aqui, né, coisas que para a Igreja Católica eram consideradas heréticas, como, por exemplo, romances de cavalaria, que ele chama aqui de cultura profana, né? Cultura folclórica dos camponeses, tá? E o Francisco de Assis, né, o famoso São Francisco de Assis, ele tinha uma proposta ele era um religioso, mas com uma proposta bem diferente, né? Ele espalhava a palavra de Deus de maneira acessível, no linguajar do povo, de acordo com a cultura do povo, coisa que a igreja não fazia. Como o próprio texto diz, a igreja tinha como língua oficial o latim, que só membros da igreja sabiam, por exemplo, né? E era uma igreja afastada. Apesar da igreja controlar, não era uma igreja muitas vezes conectada com o povo, né? E com a sua cultura mais popular, vamos assim dizer. E aí vem a pergunta: o comportamento desse religioso, ou seja, do Francisco de Assis, demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelos, né? Então, nesse sentido, gente, a resposta da 47 é a letra B de bola, dos movimentos heréticos, né? Porque o que o texto está falando, tá? O texto está falando justamente que qual é o pano de fundo do texto? Que existiam naquele momento vários movimentos considerados pela igreja, né, heréticos, os hereges, né, movimentos que, de acordo com a igreja, estavam contrários à palavra divina. E o São Francisco de Assis, ele inova, né, nesse contexto. Ele traz uma palavra que, para muitos, o próprio Francisco de Assis vai poder ser visto como um herege naquele contexto em que ele está inserido, né? Então, o comportamento do Francisco de Assis, né, e as preocupações que ele tinha em transmitir a mensagem de Deus para o povo e a mensagem da bondade, ela, ela está inserida em um contexto de vários movimentos heréticos. Tudo bem, gente? Então, letra B. Vamos à próxima, que é a 48, que tem um texto aqui também. Essa aqui também puramente interpretação de texto. Por que o Brasil continuou um só, enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países, né? Título do texto. E aí vamos ler. Para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, no Brasil, parte da sociedade era muito mais coesa ideologicamente do que a espanhola. Carvalho argumenta que isso se deveu à tradição burocrática portuguesa. Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Por outro lado, na América Espanhola, entre 1772 e 1872, 150 mil estudantes se formaram em universidades locais. Para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, as universidades na América Espanhola eram, em sua maioria, reacionárias. Nesse sentido,
O historiador mexicano diz acreditar que a livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos na América Espanhola, que não era permitida na América Portuguesa, a proibição só foi revertida em 1808, teve função muito mais importante na construção de regionalismos do que propriamente universidades. Bom, gente, aqui nós temos dois historiadores, um brasileiro, José Murilo de Carvalho, e um mexicano, né, o Alfredo Ávila Rueda, que estão discordando em um determinado ponto. Né? Como vocês sabem, a América Espanhola, no seu processo de independência, se fragmentou. Basta você olhar no mapa hoje e analisar quantos países o Brasil tem, né? Quantos vizinhos o Brasil tem. Países pequenos, muitas vezes. Compara o tamanho do território brasileiro com o território dos países da antiga América Espanhola. Né? É muito diferente. Então, o que vocês precisam entender aqui é o seguinte: o José Murilo de Carvalho defende, então, que essa fragmentação da América Espanhola aconteceu porque na América Espanhola tinha universidades, e isso permitiu um livre pensamento, né, com ideias liberais, muitas vezes federalistas, né, e tudo mais, e isso ajudou na fragmentação, a criar uma elite letrada e tudo mais. O outro historiador aqui, o mexicano, fala que não, que as universidades da América Espanhola eram extremamente reacionárias, e o que contribuiu para essa fragmentação da América Espanhola, segundo o historiador mexicano, teria sido os impressos, né? A circulação de impressos, livros, jornais. Ou seja, eles estão discordando. E aí vem a pergunta: os pontos de vistas dos historiadores referidos no texto são divergentes em relação ao quê? Aqui, gente, a alternativa correta é a A, logo de cara, né? São divergentes em relação ao papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação das múltiplas identidades. Por quê? Instituições de ensino. José Murilo de Carvalho fala que as instituições de ensino foram fundamentais para essa fragmentação, e o historiador mexicano fala que não. Então, eles discordam nesse ponto. Tá? Próxima questão, 49. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I, em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre liberdade e a tirania real, primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo, tá? Bom, gente, Carlos I foi o rei decapitado ao final da chamada Revolução Gloriosa, perdão, Revolução Puritana, né? Revolução Puritana que teve como líder Oliver Cromwell, que acaba condenando o Carlos I da dinastia Stuart à morte, né, com a sua decapitação. E estabelece uma república calvinista, né, uma república puritana na Inglaterra. E aí vem o texto 2. A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo a fim de instalar o reino de Cristo na terra. A concepção da Revolução Inglesa, representada no texto 2, diferencia-se do texto 1 ao destacar o quê? Gente, o texto 1 e o texto 2 são bem diferentes, né? E o que o texto 2 traz de perspectiva diferente em relação à Revolução? Revolução aqui, a Revolução Puritana, né? Então, não sei se vocês perceberam, né? Mas nesse texto 2 ele está falando que vários segmentos da sociedade inglesa se revoltaram, né? Ele está falando, porque o texto 1 foca mais na questão da burguesia, né? Na verdade, a historiografia tradicional, né, fala que foi um levante da burguesia, liderados por Oliver Cromwell, contra o rei, né, a burguesia contra a nobreza, com características feudais e tudo mais. E o texto 2 está trazendo várias camadas da sociedade se revoltando, não necessariamente a burguesia, tá? Ele até fala que os camponeses se revoltaram contra os cercamentos, os tecelões contra a miséria, tá? E os crentes contra o anticristo, ou seja, vários segmentos da sociedade inglesa estavam descontentes com alguma coisa. Então, a resposta da 49 é a letra A, né, que afirma que o texto 2 traz o quê? Uma pluralidade das demandas sociais, né? Ou seja, várias camadas da sociedade inglesa tinham demandas que não estavam sendo cumpridas, né, pelo governo de Carlos I. E aí essas várias camadas, por diferentes motivos, se revoltaram. Então, 49 é a letra A. Vocês estão vendo que até agora
bastava ler bem o texto, né? Mesmo se você não soubesse nada. Claro que sabendo do pano de fundo sempre facilita, claro que sempre facilita. Sabendo o contexto do que está acontecendo, sim. Mas se você lesse bem o texto, né, você conseguia acertar todas essas questões. E aí vamos para a questão 53. A questão 53, né, é uma questão aí que vai trazer a pauta das comunidades quilombolas. Vamos dar uma lida. As atividades mineradoras têm criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais e povos indígenas. Em geral, estes sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora. Nem, vamos colocar lá em cima, lá, nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado e pela empresa, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento das relações sociais desses grupos que sofrem com a reconstrução abrupta das suas identidades, das suas dinâmicas territoriais. Então, a gente está falando aqui, né, das comunidades ribeirinhas, está falando dos indígenas, dos quilombolas, que têm sofrido muito com o avanço da mineração, e o impacto que o território onde essas comunidades vivem e sobrevivem desse solo, desse rio, muitas vezes, né, o impacto que essa mineração tem causado, né? Enfim, comunidades como essas são expulsas de suas terras, ou a terra fica devastada, né, por conta dessas práticas. E aí vem a pergunta: o texto apresenta uma relação entre atividade econômica e organização social, marcada pelo quê? Letra B, rompimento de vínculos locais, tá? Porque muitas vezes essas comunidades são expulsas de suas terras. Então você tem uma comunidade indígena que é expulsa para dar espaço para o garimpo, né, para mineração, ou para qualquer outra atividade econômica. Então, muitas vezes essa comunidade indígena ela tem um laço com aquela terra, com aquele local, onde ela está desde seus ancestrais e tudo mais. E esse vínculo local é rompido através dessas práticas econômicas, tá? Então, é a letra B. Vamos para a próxima. 54. Também eu achei uma questão bem interessante. Por maioria, nós não entendemos uma quantidade relativa maior, mas a determinação de um estado ou de um padrão, em relação ao qual tanto as quantidades maiores quanto as menores são ditas minoritárias. Maioria supõe um estado de dominação. É nesse sentido que as mulheres, as crianças e também os animais são minoritários. Gente, esse texto, apesar de não ser bem uma questão de história, esse texto ele é interessantíssimo, porque ele traz a ideia de como maioria traz a ideia também de dominação. Vou dar um exemplo. Olha no Brasil hoje. Se você sair na rua e perguntar, né, grande parte das pessoas, se a maioria da população, por exemplo, é branca ou negra, como é que é? Eu não duvido que grande parte vai falar que é branca, que os brancos são a maioria. Principalmente se for pessoas de classe média, alta para mais. Porque no Brasil, apesar de em número, né, 55%, 56% da população brasileira ser afrodescendente, o padrão, o considerado padrão aqui no Brasil, em maioria, seria ser branco. Isso envolve racismo, claro. Envolve dominação, que é o que o texto está dizendo. Mulheres são maioria no Brasil também, em quantidade. Né? Então, o que eu estou querendo mostrar? Que muitas vezes a ideia de uma maioria ou de um padrão, ela não está ligada a um número, mas ela está ligada a uma opressão, a um grupo que oprime os demais, mesmo muitas vezes sendo em menor quantidade. E ele cita aqui o exemplo de crianças, mulheres, né, e animais. E aí vem a pergunta, no texto, a caracterização de uma minoria decorre da existência do quê? Letra C, relações de natureza arbitrária. Quem escolhe quem é maioria e minoria? Isso varia de acordo com a sociedade e o tempo. Tá? Mas é algo arbitrário, ou seja, é escolhido por pessoas. Não necessariamente ligado ao número. Então, né, achei uma questão bem interessante. 55 também é uma questão muito interessante.
um texto aqui de Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, um clássico, hein, gente? Quem foi Engels? O grande parceiro de Karl Marx, né? Ele, junto de Karl Marx, criaram o chamado socialismo científico, ou seja, temos um texto aqui de um socialista, né, chamado socialismo científico. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, rapidamente conclui que vós tendes razão, inteira razão, e em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos desmentem suas palavras. Gente, Engels está dizendo o que nesse trecho aqui? Que a classe média é inimiga da classe trabalhadora, né? O nome desse texto é a situação da classe trabalhadora da Inglaterra, né? O Engels fez um grande estudo sobre os operários da Inglaterra naquele contexto da Revolução Industrial. E o Engels está dizendo aqui, ó, a classe média, mais que ela se mostre ao lado de vocês, pobres operários, né, proletariado, ela não está do seu lado. Ou seja, no texto o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao quê? Ao conceito de luta de classes. 55A. Gente, essa é uma questão que, sim, você lê o texto com atenção, você acerta? Sim. Mas se você conhecesse Marx e Engels, teve lá na aula de socialismo científico, lembrou do Engels, bastava lembrar que, para Marx e Engels, o motor da história da humanidade é a luta de classe, como eles escrevem lá no manifesto do Partido Comunista. Tudo bem? Então, 55, letra A. Vamos para a próxima. 56. Um texto chatinho esse aqui, viu, gente? Numa sociedade em transição, a marcha da mudança em diferentes graus está impressa em todos os aspectos da ordem social, especialmente no jogo político, que nessa sociedade sempre apresenta padrões característicos de ambivalência, cujas raízes sociais se encontram na coexistência de dois padrões de estrutura social: o padrão tradicional em declínio e o novo emergente em expansão. Em tais situações, é possível encontrar simultaneamente apoio para uma orientação política ou para outra, que seja exatamente seu oposto. O padrão ambivalente do processo político nas sociedades em desenvolvimento é o que explica um de seus traços mais salientes, e que consiste na tendência ao adiamento das grandes decisões. Resulta daí que a inércia política ou a convulsão política podem se suceder uma a outra em períodos surpreendentemente curtos, né? Então, está falando aí que uma sociedade que está em um período de desenvolvimento e transição, ela convive com grupos que representam o antigo, vamos assim dizer, né? O tradicional, e grupos que querem uma mudança mais radical. É uma grande mudança. E isso gera uma certa, vamos assim dizer, instabilidade política em alguns momentos, né? Você tem alguns momentos aí aparentemente de inércia, que as coisas não avançam muito, mas depois, em um curto período de tempo, isso pode mudar e mudanças rápidas aparecerem na política, né? E ele está fazendo uma comparação aqui, ó, o enunciado. De acordo com a perspectiva apresentada central, no pensamento brasileiro dos anos 50 e 60, o desenvolvimento do país foi marcado por... Então, vamos lembrar que 50 e 60, gente, o Brasil está vivendo uma transição de fato, né? Basta lembrar que 50, o Getúlio Vargas, ele volta, né, ao poder, depois ele se suicida em 54, e depois quem vai assumir o próximo presidente é o JK, né? Então, é um momento que o Brasil ali estava passando por uma efervescência política muito forte, com projetos totalmente distintos para o país. Tá? Tinha ali a UDN, que tinha um tipo de projeto, o próprio Partido do Vargas, né, o Partido Trabalhista, né? Então, nós temos ali várias propostas, e isso representou em alguns momentos do Brasil, até se a gente parar para pensar que o JK quase não chegou a assumir, né? Tentaram dar um golpe, após o JK ter vencido as eleições, ele quase não assumiu. Então, isso em alguns momentos parecia que estava tudo inerte, aí depois vinha um período abrupto, né? Então, essa aqui, que é a 56, a alternativa correta é a letra C. Descompassos na construção de quadros institucionais modernos. Descompasso, né? Ora parece que está tudo mais calmo, ora vem uma mudança com tudo, né? É isso que o texto estava dizendo. Essa aqui o texto era mais chatinho, né? Achei essa questão um pouco mais difícil. Aí vem a questão 57.
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932. 1932 estamos na Era Vargas, então vamos lá. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume, com uma feição mais humana, a sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem por objetivo organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir os desenvolvimentos natural e integral do ser humano em cada uma das etapas do seu crescimento, de acordo com uma certa concepção de mundo, né? Então, aqui é interessante, né, que nós temos um texto que está falando de uma nova proposta de educação, tá? Uma educação mais inclusiva e que tirasse um pouco o privilégio, tanto é que ele fala ali, né, que eles estão substituindo a preparando-se, né, trocando a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, tá? Então, durante o período Vargas, nós sabemos que há todo um projeto de inclusão, né? Há um projeto de inclusão. E aqui é o período ainda do Vargas no início, né, 1932, é o período ali que o Vargas vai criar, inclusive nesse ano, ele cria o Código Eleitoral que traz o voto feminino, com limites ainda, mas que traz também o voto secreto, tá? E o Vargas começa a atender algumas demandas de mais inclusão. Tá? E esse texto aqui está dizendo basicamente o seguinte: ó, a gente vai aumentar, vai expandir a educação para as diversas classes sociais aqui do Brasil. E vamos criar uma educação pautada na meritocracia. Não estamos usando esse termo, né? Mas vamos, na meritocracia, ao invés de da pessoa ter dinheiro, né? Porque antes era assim: você tinha dinheiro, você estudava. A proposta aqui é diferente. Não, vamos dar oportunidade a todos e aí, a partir de então, nós temos uma meritocracia. Então, ele pergunta, né, os autores do manifesto citado procuram contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira. Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre o quê? Letra B, acesso à escola e valorização do mérito. Né? Então, vamos falar que só vai ser justo a partir do momento que todos tiverem a oportunidade de estudo, né? E aí vem a ideia de meritocracia. Tudo bem? Vamos para a próxima. A 59, gente, era uma questão aqui sobre... Falava do reino do Congo, né? Mas é uma questão também de interpretação, tá? Também de interpretação. No seio de diversos povos africanos, nomeadamente no antigo reino do Congo, existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. Exemplo disso são as tampas de panela esculpidas em baixo relevo do povo Oió, região de Cabinda, com cenas de provérbios do cotidiano, desenhos na terra ou areia, imagens gravadas ou inscritas nos bastões de chefes ou em pedras sagradas, mas, sobretudo, movimentos do corpo humano inscritos num gestual familiar. Entre os Oio, existia o costume de os pais oferecerem aos filhos textos ou tampas de panelas entalhados, transmitindo uma espécie de recado, com signos codificados que traduziam orientações para conseguir uma boa relação conjugal, ter sensatez na escolha do cônjuge e estar alerta para as dificuldades de casamento. Não é apenas uma questão de interpretação, viu, gente? É uma questão importante que traz aí um pouco da cultura afro para mostrar, né, como os reinos africanos eles eram bem desenvolvidos e tinham uma cultura muito complexa, né? Ele até está citando o exemplo aqui desse povo, né? Que eles tinham vários tipos de escrita, né? Eles escreviam em vários locais, né? Escreviam em tampas, escreviam em cestos, tinham várias formas de comunicação e de dança, né? De maneira de se comunicar e tradição que vai passando de pai para filho, tá? E aí vem a pergunta: para o povo Oio, os artefatos culturais mencionados no texto cumprem a função do quê? De pedagogia dos costumes sociais, letra A, né? Que ele está falando justamente que os pais deixavam para os filhos, né? Está no finalzinho a resposta, se vocês repararem bem, ó, tá aqui no finalzinho. Entre os olhos existia o costume dos pais oferecerem aos filhos textos ou tampas de panelas entalhados, transmitindo uma espécie de recado, com signos codificados que traduziam orientações para conseguir uma boa relação conjugal, ou seja, os pais estão orientando os filhos a como ter uma boa relação conjugal, né, a partir da cultura aí, né? Então, uma pedagogia, um ensinamento dos costumes sociais.
Então vamos agora para a próxima questão, que é a 61. Vamos lá. Nem guerras, nem revoltas. Os incêndios eram o mais frequente tormento da vida urbana no Regnum Italicum. Entre 880 e 1080, as cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando até o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao tratar aqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final. Como um quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia ao feitio da peste ou da fome. Vagando o mundo afora, retomava de tempos em tempos, expurgava justos e pecadores num tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato, prolongava-se para além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem. Elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Gente, a resposta era esse finalzinho do texto aqui. Ou seja, toda vez que acontecia um incêndio, ele está falando que nesse texto os incêndios eram muito comuns nas cidades europeias aqui da Idade Média, e ele fala até da Itália, né, aqui inclusive. Só que cada vez que um incêndio acontecia, o que eles faziam? Eles mudavam algumas coisas, né? Reconfiguravam os espaços, as dinâmicas, a convivência. Isso mostra o quê? A Idade Média, gente, não foi uma idade das trevas, tá? Esse texto parece bobo, mas ele está mostrando o quê? As pessoas, cada vez que acontecia algum problema, por exemplo, aqui um incêndio numa cidade medieval, as pessoas procuravam, muitas vezes, reconfigurar os espaços urbanos, alterar algumas coisas para evitar, por exemplo, um novo incêndio, as dinâmicas da comunidade para evitar um novo incêndio, tá? O quê? Né? Conhecimento. Vamos, a partir da experiência, né? Vamos aí criando conhecimento. Então, de acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por proporcionar a letra E, reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. 61, letra E. E vamos para 62. Mais uma questão. Essa aqui, na verdade, era uma questão indígena, gente. Eu vou até passar essa. Muito importante que ela, mas era mais uma questão de sociologia. Falava da questão indígena nas redes sociais, né? Então, mais uma questão sobre os indígenas, né? Como eu disse para vocês, caiu bastante. Então, vamos para 63, que é uma sobre Vargas, mais uma. Vamos lá. O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, de 37 a 45, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso foram criadas, então, instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, este de 1938, tá? Então, gente, como é sabido, né, isso a gente fala bastante em sala de aula, quando vai trabalhar a Era Vargas, a ditadura do Estado Novo é uma ditadura que o próprio nome já deixa bem claro, né? Se propunha como um Estado novo, em oposição à República Velha, como ele vai chamar a Primeira República, né? A República Oligárquica. Olha como a narrativa é varguista, né? E a ideia do Vargas era recriar um Brasil. Era criar um Brasil nos seus moldes, né? Nesse período. Tanto é que nem partido político ele tinha, ele extinguiu todos os partidos políticos, inclusive ele não tinha, era uma ditadura pessoal dele, Vargas. E ele cria todos esses institutos aqui para quê? Para compreender melhor o Brasil, gente. É aquilo, né? Com os governos que se perpetuam, inclusive governos autoritários e ditatoriais que se perpetuam por mais tempo, muitas vezes são governos que utilizam muito bem a ciência a seu favor. Porque quanto melhor você estudar o seu povo, melhor você estudar o seu país, né, melhor você vai conseguir controlar, provavelmente. Então, Vargas, ele quer conhecer o Brasil, ele quer conhecer os dados, ele quer ter um controle, uma visão geral do que é o Brasil.
para propor um novo Estado. Então, a criação dessas instituições pelo governo Vargas representa uma estratégia política de quê? Letra C. Obter conhecimento científico das diversidades regionais. Tá? E Vargas, ele vai tentar abolir essas diversidades regionais. Lembra que ele manda queimar, inclusive, as bandeiras dos estados durante o Estado Novo. Só podia ter uma bandeira, a bandeira do Brasil. Mas para isso ele tinha que conhecer. Vargas quer conhecer o trabalhador, quer conhecer a realidade dessas pessoas, para poder usar isso a seu favor. Tá? Então a ciência vai contribuir bastante com Vargas nisso? Sem dúvidas. Vamos para a 65. Questão sobre escravidão no Brasil, hein? Importante. Escravo fugido. No dia 8 de outubro do ano próximo, passado fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do senhor doutor Francisco Antônio de Araújo, o escravo José. Pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia, andar vagaroso. Intitula-se Forro, e quando fugiu a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o aprender e entregar ao seu senhor, no amparo, ou recolher a cadeia, em qualquer parte será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultar. Então, gente, aqui mais um dos episódios terríveis da escravidão no Brasil, né? Isso aqui fazia parte do cotidiano brasileiro. Escravos fugiam e era anunciado no jornal, né? Com as características, um escravo assim, 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 fugiu, recompensa para quem capturar. O escravo no Brasil era uma propriedade, algo terrível, né? E a escravidão estava em tudo que vocês podem imaginar. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escravo apresentada? E aí? Né? O que esse escravo fez? Ele fugiu. Tá, mas se vocês analisarem as alternativas, nenhuma fala de fuga. Qual poderia ser a forma de resistência que esse escravo aqui utilizou para permanecer longe aí do seu, entre aspas, dono, para conseguir ficar disfarçado? Tem um trecho ali do texto que fala que ele foi contratado numa fazenda. Ele se apresentava como forro, né? Ou seja, ele se apresentava como aquele que tinha conquistado a alforria e que agora queria trabalhar, estava procurando emprego. Então, a estratégia de resistência aqui apresentada nesse trecho é a letra A, criação de relações de trabalho, porque ele criou uma relação de trabalho para conseguir se ocultar. Ele passou a trabalhar numa outra fazenda, só que não como escravo. Foi contratado. Então, letra A. Próxima, 68, aqui embaixo. É preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites do sentido sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição, a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo. Qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto? Bom, gente, bastava vocês lembrarem aqui, nessa questão, a mentalidade daquela Europa medieval. Eu sempre falo em sala de aula, né, que é muitas vezes difícil a gente entender, mas naquela Europa feudal, né, as pessoas tinham, na vida terrena, nessa vida mundana que nós levamos aqui, elas não tinham nessa vida aqui a busca pela felicidade, a busca, né, pelo prazer, muito pelo contrário. A vida após a morte naquela sociedade era muito mais importante do que a vida terrena. Então, nessa vida terrena aqui, você tinha que somente cumprir aquilo que Deus deu como missão para você cumprir. Por exemplo, se você nasceu filho de um servo, você também é servo. Você não tem que se revoltar contra essa condição, porque Deus escolheu você para trabalhar e sustentar essa sociedade. Enquanto uns oram, os membros da igreja, outros guerreiam, os membros da nobreza, e outros trabalham. Tá? Então, as pessoas não valorizavam a vida na Terra. E como esse texto estava nos mostrando aqui, isso aqui lembra muito Santo Agostinho, né? Que é a base da igreja medieval, em grande parte. Você não tem que valorizar o seu corpo e os seus prazeres corpóreos, né? O espírito tem que se sobrepor ao corpo. Você tem que se conter.
Você não pode se entregar aos prazeres mundanos, tá? Então é interessante isso, né? Então, qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto? Letra E, desvalorização da matéria corpórea. O que importa não é o nosso físico, não é essa vida mundana, não é o corpo, e sim o espírito e o além-mundo, tá? Então, uma questão aqui de mentalidade medieval, tá? Interessantíssima essa questão. Vamos para a próxima, vamos para a questão 70. Texto 1, uma imagem, tá? Limpeza urbana através dos tempos. Texto 2. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano das cidades no Brasil nos séculos XVIII e XIX, caracterizada pelo quê? Bom, gente, então isso aqui é um problemão para o Brasil até hoje, né? Aquela ideia de que o trabalho manual, o trabalho duro, é algo desvalorizado, e era aqui mesmo no Brasil, o trabalho era coisa de escravo. E pior ainda, os trabalhos que ninguém quer fazer, como esses, né? Levar excremento. Imagina, o escravizado tinha que levar na cabeça um barril, né? Um balde com excrementos dos seus proprietários, né? Para a praia. Uma prática terrível. Ele até fala aqui no texto, né, que quanto mais desvalorizado o escravo fosse, menor seu valor, a esse que sobrava esse tipo de atividade. Porque havia uma hierarquia entre os escravos aqui também. Então, isso é caracterizado pelo quê? O que isso nos mostra? O que esse texto, essa imagem nos mostra, né? Desse Brasil terrível, né? Desse Brasil da escravidão. Letra B, reiteração das hierarquias sociais, né? Isso fica muito bem claro na atividade. Quanto menos valorizada na sociedade a pessoa estava, pior a atividade que ela ia realizar. Isso é uma hierarquia social, gente. Isso a gente vê no Brasil até hoje, lamentavelmente. Próxima questão. Agora vamos lá para 81. Estamos no fim, hein, gente? Interminável Enem aqui na parte de história. Olha quanta coisa caiu. Vamos para a 81. Uma questão sobre as mulheres do século XIX. Mulheres naturalistas raramente figuraram na corrida por conhecer terras exóticas. No século XIX, mulheres como Lady Charlotte Canning eventualmente coletavam espécies botânicos, mas quase sempre no papel das esposas coloniais, viajando para locais onde seus maridos as levavam e não em busca de seus próprios projetos científicos. Então está falando aqui que mesmo as mulheres que começaram a participar da ciência aqui no século XIX, a sociedade era ainda muito patriarcal e ficava a elas o cargo, digamos assim, de acompanhar o seu marido. A gente pode até citar o caso da Marie Curie, né? Genial mulher da química, que durante a sua vida, o marido dela levou praticamente toda a fama. E era ela, né, a grande pesquisadora, mas toda a fama ia para o marido. Tá? Então dava para fazer essa associação, inclusive, né? Não só ela, mas várias mulheres, a gente sabe, escritoras, mulheres que fizeram grandes descobertas no século XIX, só que muitas vezes o quê? O prêmio ia para o marido, para o pai, muitas vezes a mulher, para fazer sucesso, tinha que usar um pseudônimo, por exemplo, quantas escritoras não usavam nomes masculinos para poder publicar seus livros, né? Terrível. No contexto do século XIX, a relação das mulheres com o campo científico descrito no texto é representativa do quê? Aqui é a letra D, né? Incorporação das estratificações sociais. Estratificação, sociedade dividida em estratos, né? Ou seja, em camadas. Há uma hierarquia na sociedade, no caso aqui, a hierarquia de homens sobre as mulheres, né? Então, uma sociedade estratificada, hierarquizada. Vamos agora para a questão de número 85, né? Aqui um trecho da música do Zé Ramalho, né? O nome dessa música, gente, é Admirável Gado Novo, né? Olha que interessante, né? Que tem aquele famoso refrão que todo mundo conhece, né? Eu, vida de gado. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979, gente? Se vocês repararem bem nesse trechinho que está aqui, o Zé Ramalho está fazendo uma crítica ao quê? Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. O povo dá muito mais do que recebe.
E aí ele fala, ô vida de gado, o povo feliz. E o povo muitas vezes feliz, né? Só que, preste atenção, quando que a canção foi lançada? 1979. O que está acontecendo em 1979? Início da reabertura política no Brasil, com a lei da anistia, da reformulação partidária, ditadura militar. Início do governo Figueiredo. Então, o Zé Ramalho está falando, ó, isso que o governo está dando ao povo é muito pouco. Foram anos e anos já de ditadura, de repressão. Tem que acabar com isso logo. Os militares não são, não são bonzinhos, não estão dando nada, não. Estão dando é muito pouco. Tá? E aí o povo vai. E o Figueiredo se colocava, né, como cara moderno. Olha, povo, seja feliz, eu sou o presidente da reabertura e tudo mais. E isso é uma crítica sobre isso. Então, letra B, passividade social. Gado, né? Gado é o quê? É aquele que está preso ali dentro de uma fazenda, que segue o proprietário. Assim como o povo estava sendo gado em relação ao que estava acontecendo no Brasil, que não estava bom. Tá? E aí vamos para a questão 89, mais uma de Getúlio, né? Quando Getúlio Vargas se suicidou, em agosto de 1954, o país parecia à beira do caos. Acuado por uma grave crise política, o velho líder preferiu uma bala no peito ou a humilhação de aceitar uma nova deposição, como a que sofrera em outubro de 1945. Entretanto, ao contrário do que imaginavam os inimigos, o ruído do estampido não se seguiu o silêncio que cerca a derrota. É aquilo, né, gente? Vargas estava para sofrer um golpe militar, né, com setores ali da UDN e tudo mais. Quando ele acaba se suicidando, isso muda toda a situação. Toda aquela crítica que Vargas estava recebendo e tudo mais, né, passa a se virar contra os inimigos políticos de Vargas. Aqueles que estavam ali babando para tomar o poder e acharam que tomariam no momento que Vargas dá um tiro em si mesmo, né? Tira sua própria vida, Vargas vira um mártir. Isso muda toda a situação, porque o povo sai às ruas, né, e se revolta contra todos aqueles que conspiraram contra Getúlio Vargas. Ou seja, o evento analisado no texto teve como repercussão imediata na política nacional o que? Letra A reação popular. Sem dúvida nenhuma. E para finalizarmos, a questão 90. Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprove banir para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento nesse reino. Tiveram ordem de seguirem diversos navios destinados a esse porto, e tendo eu proibido, por lei recente, o uso da sua língua habitual, ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua a seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça. A ordem emanada da coroa portuguesa para a sua colônia americana em 1718 apresentava um tratamento da identidade cultural, pautado em que, gente? O reino de Portugal está enviando para o Brasil ciganos. Olha o preconceito contra ciganos, hein? Olha lá atrás, hein? Lá atrás. E a resposta correta para essa letra B, né? Suprimir formas divergentes de interação social. Por que os ciganos estão sendo perseguidos? Só porque eles têm uma forma diferente de viver, de se vestir, de interagir socialmente. Tá? Então, letra B. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da correção. Muitas questões, né? Depois deixem aí aqui embaixo os comentários, né, para eu saber se teve mais alguma dúvida, se alguém entendeu alguma questão ou ficou faltando outra. Tá? Espero que vocês tenham gostado mesmo, que tenha ajudado. Deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.